Olá, eu sou Aldenor Pimentel, escritor de Roraima, e vou apresentar a você as minhas obras literárias. Minha primeira obra individual é Deus para a Presidência, um livreto-conto, uma história curta, que foi selecionada entre tantas outras histórias inscritas numa seleção internacional de Portugal, em que concorri com autores de língua portuguesa de vários países de língua portuguesa. Essa é uma história que se trata de uma sátira política, em que no contexto de uma intensa turbulência política no país, com renúncia, com cassação, com impeachment, os grandes líderes da nação se reúnem para decidir um nome que seja consenso para todos. E aí eles colocam Deus na presidência, como se isso fosse trazer um milagre para a situação do país. Um jeito bem humorado de falar sobre a situação política do país na época em que a história foi escrita e publicada, foi ali pelo ano de 2015. Depois, eu publiquei em 2017 meu primeiro livro de contos, Livrinho da Silva. São várias histórias curtas, mais de 20 histórias, que giram em torno desse universo de ler, escrever, do universo do leitor, do escritor, de como a literatura, a leitura, o livro podem mudar a vida das pessoas, mudar a mente das pessoas, transformá-las em pessoas melhores e também trazer diferentes olhares sobre a presença do livro, da literatura, da leitura na vida das pessoas. É um livro que tem histórias de diferentes gêneros, tem comédia, policial, drama, romance, ficção científica e é destinada a jovens e também a adultos. Depois eu escrevi este poema em forma de cordel, A Inacreditável História do Milho Gigante, publicado originalmente como cordel em 2019. E essa história é uma comédia, uma fábula, se passa com animais daqui da região amazônica. Tem formiga, tem tamanduá, a história se passa no Lavrado Roraimense. E é uma história contada em versos e que se desdobrou então em outras produções, né? Primeiro virou um filme de animação que foi produzido em 2021 com recurso da Lei Aldir Blanc, a partir da seleção em um edital de cinema aqui da Secretaria de Estado da Cultura. E o filme de animação então foi exibido em diferentes festivais, quase 30 festivais no Brasil e em outros países, e ganhou 7 prêmios em festivais de cinema. 4 no Brasil e 3 na Índia. Depois de toda essa repercussão, né, essa boa aceitação do público, eu resolvi transformar a história num livro infantil. A Inacreditável História do Milho Gigante, então, ganhou sua versão livro para crianças, com as imagens, as mesmas imagens do filme, também do livro, e uma página para colorir, para a criança interagir mais com a história. Além disso, eu tenho publicação também para adultos. O meu romance Eldorado de Brisa, publicado em 2021. É meu primeiro romance. A protagonista é boavistense e ela, na história, recebe uma carta misteriosa que a faz sair daqui de Boa Vista até a Bolívia, atrás de um ouro. Então é um drama, tem drama familiar, mas também tem pitadas de comédia, aventura. É uma história para adultos, jovens adultos. E tem um toque de regionalismo também. Se passa aqui em Boa Vista, viaja por Manaus, pelo Acre, até chegar à Bolívia. Em cada um desses lugares eu vou contando as peculiaridades do local, falando da geografia local, da cultura local, tento trazer a linguagem popular desses lugares, as gírias, o jeito de falar. E além disso, tenho o livro O Jogo da Democracia, que é um livro infanto-juvenil, foi publicado pela Lei Aldir Blanc também, um edital de literatura da Secretaria de Estado da Cultura de Roraima. E é uma história que, publicada também em 2021, conta uma história de meninos e meninas que jogam futebol no campo de várzea do bairro e que decidem se juntar para participar de um campeonato municipal de futebol.
é uma metáfora da nossa vida também, né? Da nossa vivência em sociedade, em que assim como no futebol, onde os jogadores precisam cada um se unir com o restante da equipe e cada um tem habilidades diferentes, pensa diferente, é preciso se unir em prol de um objetivo comum, como na sociedade democrática, né? A gente precisa se unir, mesmo pensando um pouco diferente, se unir em prol do bem maior, que é o bem da coletividade. Então, essa é a minha produção até o momento. E convido você, então, a conhecer não só o meu trabalho, como o trabalho de outros escritores de Roraima. Penso que é muito importante, né? Essa aproximação do público leitor com o público que faz literatura nesse estado. Assim como foi importante na minha trajetória conhecer essa literatura feita aqui no estado, também acredito que outras pessoas precisam ter essa experiência, né, do contato com o local, de ter contato com essas obras, né, que falam de coisas que são nossas, falam da gente, nos ajudam a nos formar como pessoas, como seres no mundo, né? Eu acredito no papel da literatura nesse sentido, né? Que a literatura faz com que nós nos tornemos pessoas melhores, que veem o mundo com outros olhos, que veem que existem outras possibilidades de viver, se colocar no lugar do outro, sentir as dores do outro, torcer pelo outro e, no fim, ser pessoas melhores que fazem esse mundo ser melhor também. Muito obrigado pela atenção, espero vê-los outras vezes em outros momentos.